A paz do Senhor Jesus Cristo, com muita alegria, seja sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre o teu coração. Deus tem uma palavra para nós essa semana e essa palavra se encontra no livro de Naum, um dos profetas menores, logo depois de Miqueias, no capítulo 1, verso de número 3, a parte final do verso, mas eu lerei o verso completo. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Meu Deus, que palavra poderosa! Esse verso tão simples, pequeno, mas carrega uma revelação muito profunda de Deus. Deus tem o seu modo de agir, Deus tem o seu caminho de se revelar, Deus tem o seu caminho de manifestar o seu sobrenatural no meio da tormenta. É muito engraçado porque Deus, sendo soberano como é, Ele em muitas ocasiões poderia primeiro acalmar a tempestade, Ele poderia primeiro resolver o problema para depois falar conosco. Ele poderia colocar as coisas no lugar, ele poderia deixar tudo pronto para que então ele falasse conosco. De certo, Deus vai fazer isso algumas vezes, mas o que o profeta Naum está dizendo aqui é que o modo de Deus se revelar aos seus filhos também é no meio do problema. Também é no meio da tempestade, também é quando está tudo um caos. E essa passagem me lembra justamente o momento em que Jesus se encontra com os seus discípulos andando por cima das águas, descrito ali em Mateus 14. Naquele momento em que Jesus começa a andar por cima das águas, perceba, Jesus não para a tempestade para então andar por sobre as águas. Não, Jesus vem caminhando no meio de uma tempestade, porque o seu caminho está mesmo no meio da dificuldade. Deus não se assusta com a tempestade, Deus não se impressiona com o teu problema. Deus não se amedronta mediante as grandes e fortes ondas. Tanto é que em outro episódio Jesus dormia no barco quando o barco estava a ponto de virar. Mas ele mostra a sua soberania não é quando ele resolve o problema. Deus não mostra que ele é Deus apenas quando ele para a tempestade. Escute isso com atenção. Deus revela também a sua soberania quando ele atravessa a tempestade e a tempestade não o move. Oh, meu Deus do céu! Quando ele começa a andar por sobre as águas e as muitas situações ao redor não tem influência sobre o Senhor, ele continua soberano, ele continua inabalável, ele continua sendo Deus com autoridade suprema. Entenda que o seu problema não move Deus, o seu problema não amedronta Deus, não é surpresa para Deus o que aconteceu ou o que há de acontecer. Bruna, é claro, Deus é Deus, sim, e se Deus é Deus e não se move, a Bíblia vai nos ensinar, entenda, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que também não se abala, mas permanece para sempre. E prova mais clara do que isso foi Pedro nesse episódio. Ele olha, identifica que é o Senhor, eles têm até dúvida, porque no meio da tempestade, será que quem é? Ele é um fantasma? Percebe que é Jesus e Pedro fala, Senhor, se és tu que está aí, manda-me ir ter contigo. E Jesus diz, vem. Quando Pedro sai para fora do barco, a tempestade continua. Pedro não sai para fora do barco quando a tempestade acalma. Não. Pedro dá um passo de fé no meio da tempestade. E é no meio do vendaval, das ondas, que ele anda e vive o sobrenatural. Agora um detalhe, por que Pedro afunda? A Bíblia é muito clara em dizer porque ele repara na tempestade e nos ventos fortes. Quando nós tiramos o olhar daquele que é soberano
sobre o meu problema e começo a olhar para a magnitude, para os gritos, para a força do problema, a minha fé começa a esmorecer. Por isso, nessa semana, tire os olhos das tormentas, tire os olhos da força do vento, da tempestade, da má notícia, seja o que for, e se concentre sobre aquele que consegue andar por cima do seu problema. Se concentre naquele que está sentado em um alto sublime trono e nada o abala. Porque, como já dissemos aqui, se nós olharmos para Ele, dele virá o nosso socorro e nós não seremos abalados. E é justamente por isso que Jesus diz para Pedro: Pedro, homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando eu tiro os olhos de Jesus, a minha fé começa a balançar. Não dê atenção ao tamanho do problema. Não dê atenção àquilo que está tentando te amedrontar. Lembre-se somente, Deus tem um caminho no meio dessa tormenta. E assim como com Jó, Deus falou com Jó no meio de um redemoinho, no meio de uma tormenta, assim também a resposta de Deus vai vir no meio dessa tempestade que você está atravessando, porque essa tempestade não vai te matar, mas você chegará do outro lado e testemunhará que o Senhor Deus foi mais forte do que qualquer ruído, do que qualquer problema e do que qualquer adversidade. Agindo Deus, ninguém impedirá. Deus tem o seu caminho no meio do impossível. Pense nisso, que Deus te abençoe.